Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa Pensar em Foco ao vivo pela plataforma da Rede Nova TV e também ao vivo pelo canal do YouTube da Escola do Pensar. Eu sou Rui Falcão e comigo hoje personalidades muito queridas novamente conosco para tratarmos dos temas pertinentes às segundas-feiras. E na segunda-feira, se você não sabe, anote aí na sua agenda, falamos de educação e de cultura. E hoje, para tratarmos desse assunto tão importante, estão novamente conosco o mentor Nonato Cavalcante. Boa noite, Nonato, tudo bem? Boa noite, Rui, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Que bom. E o pastor Kenny Marques, capelão da Escola do Pensar. Tudo bem? Pastor Kenny, como vai? Tudo bem, graças a Deus, eu vou bem, espero que você também esteja bem, nosso amigo aqui Nonato, e você também que está nos acompanhando em casa. Estamos ótimos e você pode e deve participar com a gente através do chat da Escola do Pensar ao vivo agora. É só você entrar lá, se você não tem ainda o canal do YouTube, fácil, é o primeiro que aparece quando você entra no YouTube e escreve Escola do Pensar. Tem o chat lá, você pode mandar a sua participação, você pode mandar o seu abraço, interagir conosco com os nossos convidados e o tema de hoje. Eu quero trazer esse tema muito particularmente para você, porque nós estamos falando muito de mundo corporativo, né? E eu costumo dizer o seguinte, se hoje Jesus viesse para esse planeta, como ele veio há um pouco mais de 2000 anos atrás, para fazer o seu trabalho, onde ficaria o escritório dele? Onde seria, por exemplo, a corporação que Jesus abriria aqui? Eu acho que seria provavelmente na Avenida Paulista, em São Paulo. Avenida Paulista, em São Paulo, lá você tem vários prédios, conglomerados, e Jesus certamente ficaria como CEO dessa corporação no último andar, praticamente inacessível à maioria de nós. E nos andares abaixo de Jesus estariam talvez as diretorias, né? As várias diretorias, por exemplo, a diretoria de finanças. A cargo de quem? Claro, de Judas Iscariotes. Ele seria o diretor financeiro, o controller, como se usa a terminologia hoje em dia. E João? João ficaria em qual departamento? Muita gente já diria o seguinte, João ficaria no departamento de atendimento, de caridade e tudo mais. Não, nessa época João ainda era o filho do trovão, ele teve um processo de transformação. Então ele provavelmente estaria ali no departamento de ação em campo, né? Vamos em campo? João estava na frente. Vamos fazer alguma coisa? João estava lá. A gente muitas vezes só vê Pedro. Porque Pedro era o cara que realmente João escreveu sobre ele. Pedro não escreveu sobre si mesmo, os outros evangelistas escreveram. E sobre Pedro a gente tem diversas informações. Mas e João? João onde aparece? Qual foi o caminho que João percorreu para se transformar do filho do trovão para o discípulo do amor? Já parou para pensar nisso? João era o Ebenezer, né? O filho do trovão, era aquele cara que se precisasse ele desembainharia a espada antes de Pedro, mas ele não fala sobre si mesmo, ele já menciona dele mesmo após a transformação, ou no momento onde ele estava em processo de transformação. Mas eu queria trazer esses dois personagens para nós hoje dentro do mundo corporativo, fazendo, claro, referências bíblicas a esse momento em que Jesus esteve com seus discípulos aqui nessa terra, os ensinando, e os ensinamentos que ele deixou para os discípulos são para nós também, nós podemos sim aproveitar. A Bíblia, pelo menos do meu ponto de vista, dos meus convidados e de muitas pessoas, é um livro atualíssimo, é um livro que traz muitos ensinamentos, é um livro que ainda é muito rico e pouquíssimo explorado. E esses dois personagens são, de um lado, João, filho de Zebedeu, e do outro lado, Judas Iscariotes. A gente vai trabalhar um pouquinho essas duas personalidades e vamos falar também com o nosso mentor Nonato Cavalcante, que na segunda-feira passada nós começamos a falar para você do trabalho em livro do professor Nonato Cavalcante. Essa é a terceira edição de um best-seller. Eu vou colocar aqui, olha, nessa câmera, para que você veja. Essa terceira edição, revisada com todos os conceitos mais recentes, está em PDF para você adquirir, com 50% de desconto. O link para aquisição e já com o desconto vai estar na descrição deste vídeo, esse que você está assistindo aqui agora, que estará logo mais, assim que terminarmos, disponível para você no canal do YouTube da Escola do Pensar e no próprio canal Pensar em Foco. E aí a gente vai falar, meu amigo Nonato Cavalcante, mentor empresarial, há mais de 25 anos, fazendo mentorias em empresas de norte a sul do Brasil, isso
não é brincadeira, você realmente foi em estados que a gente nem imagina em conhecer, como por exemplo o Amazonas, vários estados da região centro-oeste, que são um pouco distantes para nós aqui na capital de São Paulo, mas para você isso é a palma da sua mão. Fala um pouquinho para a gente, Nonato. Vamos retomar o assunto da semana passada, que você estava falando aí da sua viagem nos Estados Unidos, um pouco antes da gente terminar o programa, você mencionou um negócio bastante interessante. Vamos retomar a partir dali e aí a gente entra no tema de hoje. Pode ser? Tudo bem, Rui. A questão dos Estados Unidos, inclusive, gerou até algumas observações. Muitas pessoas querendo saber e tal, como que funciona essa situação. O programa que tem para imigrantes ilegais é alguma coisa que todos nós sabemos que existe um respeito muito grande pelos direitos das pessoas, os direitos humanos, né? Os Estados Unidos cuida muito bem disso aí. Então, mesmo aquele imigrante que esteja lá ilegal, ele tem a condição, ele tem a oportunidade de aprender o idioma para melhor encontrar um local. É claro, sabendo desse projeto, nós tomamos conhecimento e eu quis ir lá para saber como que era e até para aprimorar a nossa fluência lá nos momentos que estávamos lá. Na época, é claro, eu não estava ilegal, mas eu representava um organismo americano que na época era SAIF, que é Students in Free Enterprise, e que hoje é Enactus. Ela mudou de nome, hoje se o nosso telespectador quiser entender o que é SAIF, ele vai pesquisar e vai encontrar Enactus. Certo. Isso foi interessante porque me deu uma experiência muito boa, como nós estávamos falando. Aí no livro, no e-book, aí a gente trata de 9 características que valem ouro em qualquer lugar do mundo, e surgiu exatamente daquele encontro que nós tivemos com aquele grupo de imigrantes que estavam ali, de 23 nacionalidades diferentes, dizendo o que as organizações em seus países de origem, elas buscam em um candidato a uma vaga para uma organização. Em outras palavras, nessa sua pesquisa de campo, você aproveitou para trazer essa relação, né, para esclarecer essa relação de qualidades, de características que são buscadas coincidentemente nos países de 24 pessoas, de 24 nacionalidades diferentes, que estavam ali fazendo o curso, e aí chamou a sua atenção, e como já era objeto do seu trabalho, como eu conheço o seu trabalho, para explicar um pouco melhor em detalhes para a nossa amiga, para o nosso amigo internauta, seguidor aqui do canal, foi exatamente isso que o Nonato fez, e eu particularmente achei sensacional, porque você trouxe, a partir dessa experiência de campo, dessa sua vivência, isso tão claramente para nós hoje, que se você tiver a oportunidade de ler esse livro, e eu quero realmente pegar esse livro, na versão em PDF, que está com desconto de 50%. Tem momentos da vida que você pode e deve investir em algumas coisas, e eu recomendo você investir nesse conhecimento que vai fazer a diferença. O título do livro, Você Superando Obstáculos, quando o comportamento faz a diferença, de autoria do nosso amigo mentor, Nonato Cavalcante. Bom, você trouxe essas características e você foi descobrindo que algumas delas eram recorrentes e tão importantes quanto em diversos países, de diversas culturas, e isso confluía em favor do seu trabalho. Aí que entra o seu trabalho. Como é que você desenvolveu isso após essa percepção? Uma coisa que nós temos, que é tema hoje do nosso bate-papo, que é concorrência. Sim. Não é? Como que você concorre? A concorrência, cada dia mais... Eu gosto muito de trabalhar a concorrência, trabalhando a explosão demográfica. Entendi. Na época de Cristo, toda a população do planeta estava em torno de 350 milhões de pessoas. Eram poucas pessoas no planeta. Nós precisamos de 16 séculos para dobrarmos a primeira vez. E no ano de 1650 depois de Cristo, chegamos a 500 milhões, dobrou, portanto, a primeira vez. Foram necessários 200 anos para dobrar de novo. Em 1850 já tínhamos o primeiro 1 bilhão de habitantes, não é? 100 anos depois, em 1950, nós alcançamos o nosso segundo bilhão, e assim sucessivamente. O período para se somar mais 1 bilhão de planeta foi muito curto.
Em todas estas etapas existiram concorrências. E em todas estas etapas, o que definiu? No programa passado nós falamos que o que destaca o indivíduo do outro é a retenção de aprendizado. Sim. E o que mantém o indivíduo no mercado de trabalho é o comportamento ajustado. Olha só. Tá certo? É o comportamento. Fala de novo essa fase, porque ela é importante para você que nos está assistindo. Talvez seja importante isso ser frisado, porque quando o Nonato Cavalcante traz aqui a sua experiência de 30 anos de mentorias para empresas em todo o Brasil, ele não gosta que eu fale, mas fora do Brasil também, isso significa que as palavras que o Nonato está falando aqui são extremamente importantes. Anote. Se você, nesse momento, já não adquiriu esse livro, anote essas palavras, porque elas podem e vão fazer diferença na vida corporativa, Nonato. Você pode repetir Não o que é que dúvida. mantém a pessoa? É o comportamento ajustado, corrigido, que vai manter o indivíduo no mercado de trabalho. Aqui na Escola do Pensar, de onde sai todo esse programa e essas orientações todas, existe uma ferramenta espetacular para as empresas, que é o PET. É um programa que define os comportamentos, mostra os lados negativos e os lados positivos e tem uma pedagogia, tem uma didática especial para que você corrija os lados negativos. É muito bom mesmo. Porque quando você está no mercado com comportamento corrigido, é extraordinário. Todo mundo quer indivíduos com aquelas 9 características que a gente coloca aí, tá certo? E além dessas características, você precisa ter um comportamento corrigido. Sim. Tá certo? Nós temos vários segmentos que mostram. Eu sou apaixonado pelo PET, porque o PET, além de mostrar o lado positivo e negativo, ele mostra o como corrigir o lado negativo, que isso é o mais sensacional de tudo. É verdade. Que na ferramenta do PET chama de flores e de ervas daninhas. Nós fizemos juntos. É muito bom. O ser analista. E vamos deixar o pessoal curioso. Fizemos os 3 juntos. Fizemos os 3 juntos. A mais recente versão do Então, PET. Se você está curiosa, vai ter um link também aqui no nosso vídeo. Está curioso? Vai ter um link aqui no nosso vídeo. Vai explicar o PAT ou PET, que é a sigla que o professor Nonato está falando. Mas prossiga, Nonato. Entendeu? Então, eu penso que o ser humano, para ele, a concorrência é super válida. Inclusive, a 9ª característica que vale ouro em qualquer lugar do mundo é disposição para competir. Olha só. Você só tem que ter muito cuidado. Como que você vai? O que é que você está competindo? Como você está competindo? Não é? Você está usando ética na competição? Porque quando você é um ser ético, isso quer dizer que você já tem lados corrigidos do seu comportamento. Exatamente, certo? é o fair play, E o mercado vai observar que se você é uma pessoa ética ou não. Exatamente. Eu dou um exemplo simples da ética. O pessoal, agora nós estamos em época de Olimpíada, né? Uma das modalidades é o futebol. O que é o fair play no futebol? Quem já não viu um jogo que um dos jogadores, por exemplo, se contundiu ou caiu, só que a vantagem da bola estava na outra equipe. E aí o jogador que estava com a vantagem da bola, vendo que o colega do competidor, do outro time, precisava de atendimento médico, joga a bola para fora e espera o atendimento médico. Ele jogou a bola para fora, a bola automaticamente pertence ao outro time. Só que quando o outro time volta, o jogador que vai repor a bola em campo, ele não repõe para o seu próprio time, ele devolve a bola para aquele colega, competidor do outro time, que gentilmente colocou a bola para fora para que o atendimento médico fosse feito. Isso é o fair play. É isso que o Nonato está falando, chamando de ética nos negócios, é isso. É você ter um limite onde as coisas vão. Falando de concorrência bíblica, pastor Kenny, eu sou um profundo observador do comportamento humano, é assim que eu me defino, né? Um profundo observador do comportamento humano. E eu gosto muito de ler Bíblia. Se você está em casa e tiver oportunidade, leia também a Bíblia. É um livro inspirado, que traz muitas informações, conhecimento, até erudição e muita sabedoria. E nesse contato que Jesus tinha com seus discípulos, ele tinha lá 12 rapazes, fora as moças que estavam ali sempre, né, acompanhando, e esses 2 personagens que eu destaquei hoje para que a gente conversasse sobre concorrência. Um deles vinha de uma estrutura familiar onde ele tinha tudo, né? João era filho de Zebedeu, que era um grande empresário da época. Se você pensar em um grande empresário, em qualquer momento da nossa história, que trabalhe com alimentação,
normalmente são pessoas que têm bastante proventos, têm bastante dinheiro. E se você pensar naquela época, que já era uma coisa escassa e rara, a alimentação, o pai de João era dono dos barcos que ele alugava e fazia no sistema de meio a meio, o meieiro, né? Então, só que João e Tiago eram filhos de Zebedeu, um grande empresário da época. Um dia a gente vai entrar mais nesse pormenor, porque é um objeto do meu estudo particular. Eu gosto muito dessa história e desses personagens, não só por identificações pessoais, mas pelos ensinos que eles nos trazem também. E de outro lado, um membro da equipe que foi indicado. Para você que não sabe, Judas Iscariotes, ele foi indicado por alguns, né, dos já discípulos para Jesus. Falou assim, olha, esse camarada aqui, ele é bom de contabilidade, ele é bom de administração, ele é bom de lidar com os números. Chama para que ele esteja com a gente e ele vai cuidar da sacola do dinheiro. Em outras palavras, ele seria o tesoureiro do grupo, alguém indicado por suas qualidades. Ele foi reconhecido pelos seus pares por suas qualidades e Jesus viu valor nele. Olha que interessante. Só que como se desenvolveu essa concorrência? Não que eles concorreram diretamente, eu acredito que não foi diretamente, mas como funciona esses dois perfis, Pastor Kenny? Bom, muito bem colocado, Rui, porque, como já foi bem falado aqui, o tema também tem a ver com concorrência, né? Essa palavra concorrer, se a gente dá uma breve pesquisada, a gente vê que é correr junto, né? Mas no final ali tem uma disputa. E a gente percebe, estudando a Bíblia, que infelizmente também acontecia isso com os discípulos, né? Eles acabavam ali disputando entre si, porque ainda não haviam entendido o plano especial que Jesus Cristo tinha para cada um deles. Então, como você aí já bem fez uma introdução, Judas, ele era muito capacitado mesmo. Ele tinha ali um conhecimento profundo de finanças, do dinheiro, tanto que ele foi indicado para isso. E João, além de um jovem, ele era talvez assim menos experiente do que Judas, tanto que ele precisou ali com o tempo ser moldado. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Que você falou no início aí, que ele era conhecido como João, filho do trovão, porque ele era muito bravo, muito nervoso, não levava desaforo para casa, né? Prepotente, arrogante, metido a besta, como a gente fala no popular, né? Exatamente. E aí a gente vai percebendo que quanto mais João se aproximava de Jesus, passava mais tempo com ele ia sendo moldado, transformado, né? Então, assim, é um tema muito interessante, porque vai acabar parecendo que eu estou sendo aqui do contra, né? Mas não é isso, porque no reino de Cristo, a concorrência é um pouco diferente do que acontece hoje aqui, vamos dizer assim, no mundo natural. E essa concorrência do mundo natural que o professor Nonato tem apresentado aqui, ela é boa, porque na verdade ela faz com que a gente também não fique estagnado, parado, né? Mas a concorrência bíblica, ela tem um conceito um pouquinho diferente, e a gente vai se aprofundar mais aí no decorrer do programa. Eu quero aproveitar e mandar os nossos agradecimentos a um grupo de pessoas bastante especial, a Escola do Pensar, nas pessoas do professor Gui Leite, do Gui Leite Júnior, que é o produtor executivo desse programa, o mentor Nonato Cavalcante, que está aqui, é um dos responsáveis também por esse trabalho, e a equipe técnica, né? O Anderson Chu, que é o coordenador de toda a equipe, o Alejandro Santos, o William Carvalho, Tiago Santos e o Yohanan Alcari, o pessoal, nossos queridos amigos da Rede Nova TV, as pessoas do CEO Itamar Oliveira, do diretor comercial e artístico Eudo Silva, ao meu amigo Mauro Oliveira, que apresentou aí o programa que veio antes do nosso Arquibancada. É uma grande alegria estar com vocês aqui na mesma emissora que é a Rede Nova TV, uma casa, uma família. Agora, em especial nesse momento, a você, nossa amiga, nosso amigo, que nos acompanha nas redes sociais, que nos acompanha aqui durante o programa ao vivo, de segunda a sexta, de 10 às 11 da noite, trazendo para você, com todo carinho, com todo esse pessoal experiente, especializado, temas da atualidade, temas importantes sob a ótica tanto das empresas, como também a ótica cristã, a ótica bíblica, para que a gente possa traçar esse paralelismo e juntos crescermos. Só que para que isso aconteça, você também precisa participar conosco. Participe através das redes sociais. E nesse momento, nós estamos ao vivo no canal da Escola do Pensar, o canal do YouTube da Escola do Pensar, tá bom? Entra lá, Escola do Pensar, é o primeiro que aparece. Aí você já se cadastra, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você seja informada, para que você seja informado quando a programação começa, tá bom? E aí, automaticamente, você tem lá
ao lado você tem o chat, você pode conversar com a gente, mande as suas questões para o pastor Kenny Marques, mande as suas questões para o mentor Nonato Cavalcante, participe conosco, vamos fazer juntos desse programa algo construtivo em vários aspectos. Mas eu quero voltar aqui com o meu amigo Nonato Cavalcante, para que ele nos fale sobre um assunto que não só é muito peculiar ao seu trabalho, Nonato, mas no qual você tem experiências maravilhosas, que é o endomarketing. Fala um pouquinho para a gente o que é o endomarketing, por favor. Legal. Endomarketing, todo mundo que lida aí com cursos de marketing, administração, direito, etc., estão acostumados com esta palavra. É um marketing voltado para o público interno, ok? Para que serve o endomarketing? Ele serve para você aumentar o entusiasmo lá do pessoal do grupo, né, interno, diminuir o turnover das empresas. E eu tenho dito que, ultimamente, é preciso... Tem algumas pessoas, hoje mesmo, 3 estados diferentes, municípios de 3 estados, gestores conversaram comigo dizendo, meu pessoal está muito para baixo, essa pandemia assustou demais, o pessoal está com medo, estão retornando muito devagar, muito cabisbaixo. Então, precisa de um programa motivacional, não é, dentro, repactuando, refazendo a marca, não é, nas pessoas. Existe o endomarketing empresarial, não é, que é o voltado para o público interno. Existe o endomarketing pessoal, quando eu vou rever meus princípios, meus valores, meus sonhos, não é, reequilibrar tudo e entrar na pista da corrida de novo, que a gente não pode parar. Eu costumo dizer o seguinte: o meu foco, meus objetivos, os problemas, eles podem até me atrasar um pouquinho, mas me impedir de alcançá-los, jamais. Nós não podemos deixar que pandemia, seja ela do tamanho que for, nos abata. Eu tenho um lema comigo: eu só tombo morto. Então, eu vou estar na pista, vou estar na corrida o tempo inteiro. Não tem pandemia no mundo que vai tirar o meu motivacional. O seu tema é: eu só tombo... Eu sou morto. Só tombo morto. É um soldado na briga o tempo todo. E tem o endomarketing social, que também, para mim, aflorou. A pandemia trouxe alguma coisa. No programa passado, nós falamos que... Falamos um pouquinho. Que problemas geram oportunidades, né? Crises geram grandes oportunidades. É verdade. E essa pandemia trouxe oportunidades que eu já estou vislumbrando aí oportunidades extraordinárias. E uma delas é essa aflorada que deu no social. Tem um subtítulo do meu livro aí, não sei se eu tenho um tempinho agora para falar. Por favor, pode falar. O impossível possível. Eu amo essa história. Eu ia pedir para você contar. É um subtítulo, assim, o impossível possível. Aconteceu na cidade de Manaus, em um asilo. Nós estávamos fazendo um endomarketing social em uma empresa de 980 funcionários. Quando nós fizemos a primeira pesquisa, oscilou entre 5% e 7% do envolvimento do pessoal em ações sociais. Depois de 45 dias de conscientização, motivação, planejamento estratégico para as ações, nós deixamos a empresa com 95% de envolvimento. Eu penso que só não deu 100% porque tinha, como era uma indústria de 4 turnos, não é? Funciona 24 horas, alguns dos grupos não puderam participar porque estavam em seus momentos de desempenho de suas funções. Mas nós escolhemos um asilo muito, muito pobre, um padre muito missionário da linha de São Vicente de Paula. Ele colheu alguns velhinhos e colocou em um asilo. Alguns deles dormiam em cima de papelão, e o padre, com muito esforço, ia buscar doações e fazendo uma série de situações para ver se mantinha aqueles velhinhos. E nós abraçamos aquele asilo, com mais de 160 voluntários da empresa, com mais de 80 profissionais liberais que foram convidados para fazer o projeto. Nós fizemos um levantamento de todas as necessidades do asilo,
durante o planejamento estratégico da ação. E no dia da ação, nós retiramos aqueles idosos em 2 micro-ônibus que foram alugados, colocamos 2 moças de cada departamento em cada micro-ondas para ir com eles para um hotel fazenda, que também foi doado. Eles passaram um dia inteiro lá com essas jovens. Esses 2 departamentos, eles tinham uma concorrência, que era uma concorrência boa, porque eles concorriam para serem os melhores. E eu lembro que o diretor daquela organização nos chamou e falou assim: olha, se vocês conseguirem fazer com que a gente una pelo menos essas 2 equipes, vai ser muito legal. E eu disse assim: olha, o desafio está feito e nós vamos provar para vocês como que nós vamos fazer isso acontecer. E você vai contar para a gente como é que isso aconteceu, e é agora, logo após o intervalo comercial, o seu programa Pensar em Foco volta em alguns instantes. Até já. Na rotina do seu trabalho e na organização do evento, existem muitos detalhes a se pensar. O conforto visual de seus telespectadores, atender todas as expectativas de seus clientes são as 2 principais preocupações dos organizadores. Por isso, a consumação do seu evento é muito importante para nós. A Dudox Documentos e Engenharia resolve toda a parte burocrática para que seu evento seja um sucesso. Dudox Documentos e Engenharia. Transparência e qualidade em seu atendimento. E já estamos de volta com o seu programa Pensar em Foco. E no intervalo, eu estava olhando esse material aqui que é da Escola do Pensar. Aliás, eu quero recomendar a você o seguinte: se você agora no segundo semestre de 2021 tem interesse, tem intenção de mudar sua filha, seu filho de escola, aproveite, porque a Escola do Pensar tem uma metodologia fantástica que você, se vier conhecer, vai se encantar, vai se apaixonar. Eu tenho certeza que depois de conhecer, vai fazer que nem eu, vai colocar o seu filho para estudar aqui na Escola do Pensar, tá certo? Fica a dica. E nós estamos conversando com o autor desse livro aqui, ó. Eu estou com o PDF dele em minhas mãos, aqui no meu Kindle. Tá certo? Tá vendo aqui? Você superando obstáculos quando o comportamento faz a diferença. É um best-seller em sua 3ª e mais recente revisada edição. O mentor Nonato Cavalcante, que de norte a sul do Brasil resolveu trazer essa história pela qual eu tenho um carinho especial, porque eu não vou dar o spoiler, mas você estava contando, uma paróquia em Manaus que sofria para atender pessoas em estado de carência. O padre foi lá e você encontrou aquele cenário e trouxe para trabalhar num voluntariado pessoas, funcionários, colaboradores de uma empresa que no total tinha 980 funcionários, né, colaboradores, e mais de 150 participaram numa ação que revolucionou. Continua contando a história agora, Nonato. Exatamente. Eles não foram todos, né, para este projeto. Nós fizemos 36 projetos diferentes, não é, com o percentual de voluntários que nós tivemos naquela organização. Mas quando nós levamos o projeto para este asilo, tiramos os senhores, um dos objetivos era unir os 2 departamentos que concorriam tremendamente. Eles concorriam tão forte que, se um grupo estivesse
no campo de futebol, a outra equipe não entrava. Uau. Eles eram tremendos. E o diretor da organização, da empresa, me chamou e falou, olha, se você conseguir unir esses dois grupos, eu penso que o custo que nós estamos tendo com esse projeto já vai compensar. Então passou a ser um investimento, não é? Um custo, e nós né? fizemos o projeto durante o dia inteiro, colocamos camas em todos os apartamentos e nós corrigimos escadas, corrimão de escadas, ventiladores em todos, guarda-roupa, roupa, jardinamos o ambiente, pintamos tudo, cozinha industrial, ar-condicionado central em um local de eventos, não é, que nós criamos naqueles espaços. E quando deu o final do dia, eu uso muita mídia, não é, quando a gente faz um projeto social assim, então colocamos carro de som, rádio anunciando e tal, pedindo para as pessoas irem lá visitar o ambiente. Porque quando a gente faz uma imersão de exercício de cidadania, as pessoas precisam entender o que a organização social é capaz de fazer. É verdade. E quando as pessoas chegaram no final do dia, que elas viram tudo aquilo, elas diziam assim, algumas delas diziam, não é possível, isso não era assim ontem, como que isso pôde ficar de um dia para o outro nessa qualidade de transformação? O que você foi fez muito lá legal. foi um verdadeiro milagre. Né? E uma coisa que foi mais compensadora ainda, principalmente para a empresa, foi ver os dois gerentes que antes competiam acirradamente, abraçados, e eles tinham lágrimas nos olhos em ver o que o projeto fez com aquele ambiente. E nós perguntamos para um dos diretores, inclusive um dos gerentes era de São Paulo e o outro era um gerente do Amazonas. E nós perguntamos para ambos, o que aconteceu com vocês hoje? E ele disse, olha, eu não sei se esse era o objetivo, nos unir como nos uniu, mas uma coisa é certa, hoje está voltando para casa um outro pai de família. Eu tenho que educar meus filhos com uma consciência de ser socialmente responsável. Isso é interessante. Só para você, minha amiga, você, meu amigo, entender o que aconteceu. O Nonato envolveu essa empresa, ele levantou quais as pessoas estavam dispostas como voluntários. Eu não quero dar o spoiler do capítulo do livro, que é muito bom, e tem muito mais informações. Você deixa ali aquela caixinha com os lenços do lado, porque você vai se emocionar. O Nonato conseguiu fazer com que essas pessoas retirassem os velhinhos, eles ficavam praticamente em cocheiras, tá? Retirassem esses velhinhos, foram passear com esses idosos um dia, e logo cedo de manhã, as pessoas chegaram, limparam, pintaram, organizaram, como ele falou, colocaram camas, colchões, guarda-roupas com roupas de cama. Tinha gente que não sabia o que era ter um lençol limpo e um travesseiro decente para dormir, nunca na vida. Eram pessoas em situação de miséria total e, de repente, eles foram abraçados pela comunidade. A comunidade passou a ver valor naquilo que se faz de mais importante, que é dar a mão ao próximo, dar a mão ao necessitado, quando ele precisa. Depois que ele precisa, depois que ele não precisar mais, não adianta dar a mão. E como isso faz e fez a sociedade crescer. A empresa cresceu, os colaboradores cresceram, 2 departamentos que concorriam entre si se viram unidos e realizaram juntos, entregaram juntos o mesmo projeto, e um projeto social importante. E vale a pena dizer as 2 outras respostas dos gerentes. A primeira foi, indo para casa, um outro pai de família, né, na condição agora de educar os filhos com uma consciência social bem desenvolvida. Legal. O segundo está voltando para casa um outro cidadão. Agora eu sei o que eu posso fazer pela minha comunidade se for devidamente planejada e organizada uma ação. E o terceiro está voltando para a empresa um outro funcionário. Olha aí. Tá certo? Eu sempre digo, o que faz uma nação, o que faz um estado, um município desenvolvido não são seus gestores. Não são os gestores. Se a comunidade não quiser que ali seja bom, que ali seja desenvolvido, não vai ser. Os gestores vão criar boas escolas, boas praças, e uma população que não seja devidamente organizada, educada, socialmente desenvolvida, eles vão depredar.
eles vão pichar, eles vão quebrar, eles vão jogar lixo, vão fazer um monte de coisa. Verdade. Então, consciência. Aqueles, só não corrigindo, mas só orientando Complementando, né? a linha, eles não estavam em uma cocheira, não era bem uma cocheira. Eles estavam em um ambiente simples, não é? Porque a disposição daquele cidadão que recolheu esses idosos não eram ambientes, tinham quartos, não é, já de alvenaria bem construidinhos, mas não tinham as condições necessárias para que aqueles idosos que foram recolhidos, alguns da rua, outros deixados pela família, não é, que tem muito isso, não é? Abandonam os idosos. Então, aquela comunidade empresarial abraçou. E isso é muito interessante, porque quando você exercita a cidadania, o sucesso acontece, não é? Quando você exercita a cidadania, você toma para si a responsabilidade do estar bem no ambiente onde você mora. E quando você educa. Nesse livro tem um pensamento de uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho muito grande, eu vou citar o nome dele, porque ele é uma das pessoas que eu mais respeito, uma pessoa socialmente responsável, é o Dr. Lino Campion. O Dr. Lino Campion, na época, era um grande parceiro nosso da KPMG. E o Lino Campion, ele diz assim, a grande sacanagem de fazer o bem é que o maior beneficiado é você. Você sai para ajudar, você sai para servir e volta servido, porque você volta uma outra pessoa, uma nova criatura, para quem eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo, Dr. Lino Campion. Muito legal. Agora eu quero aproveitar que o pastor Kenny e eu estamos tratando também de um assunto importante no corporativismo bíblico, né? Já citamos aqui a concorrência, que digamos assim, de tipos de personalidades entre João e Judas Iscariotes. E eu gosto muito, pastor Kenny, daquele milagre que Jesus fez, mas ele não fez só para aquelas 5.000 pessoas que ele, com apenas alguns pães e peixes, ele fez a multiplicação dos pães, né? E para mim fica muito claro uma coisa, preste bem atenção. Jesus, como sempre, chegava nos lugares, causava aquela balbúrdia, aquele alvoroço. Todo mundo queria ouvir o que ele ia para falar. E naquele dia ele falou de bem-aventuranças, e no final ele chegou para os discípulos, sabendo que não havia recursos, né? Assim, dá um jeito aí de servir para o pessoal. Judas vira e fala assim, Pedro junto, né? Senhor, mesmo que a gente tivesse muitos recursos, seria impossível servir esse povo todo. Como é que a gente faria para servir esse povo todo? 5.000 pessoas, detalhe, hein? Na Bíblia são registrados homens. Mulheres, crianças e idosos não são registrados. Então, se tinham 5.000 homens, possivelmente, vai que metade desses homens estivesse com a sua família, tinha 10.000 pessoas ali, entre mulheres e crianças. Lembrando que na época se tinha muito mais filhos do que hoje em dia, e os idosos também iam, mas não eram contabilizados e foi uma contagem meio que por cima. Aí um dos discípulos falou assim, olha, tem um garoto aqui que trouxe uma lancheira, um lanchinho, tem os pães e os peixes. Jesus falou, esse é o recurso que tem? Traz para mim. Jesus pega o recurso que tem, e ele faz um milagre maravilhoso, todo mundo pensa no milagre, quantas mil pessoas foram servidas, tal, e aí tem uma sobra, que a sobra parece que é esquecida, né? Foram 12 cestos. Quantos discípulos que eram mesmo, pastor? 12. Então tinha uma cesta cheia na mão de cada discípulo, logo após o final do milagre. Aí eu te pergunto, esse segundo milagre quase invisível, que é o dos restos de comida, o que sobrou, foi para o povo que já estava refastelado, já estava de estômago forrado, ou foi para os discípulos verem que na mão de Jesus todo o recurso abunda, sobra, dá para todo mundo e sobra. Eu imagino a cena, pastor Kenny, eles olhando um para a cara do outro, depois de ter servido aquele monte de gente que não acabava mais, eles devem ter comido também, olharam para os cestos, um para o outro, assim, aquele cesto cheio, falaram, gente, não é possível. Sobrou aquele milagre, o segundo milagre, quase imperceptível, que é dos cestos ainda cheios nas mãos dos discípulos, foi para os discípulos. Não foi para o povo já tinha recebido o milagre dele. Aquele milagre foi para os discípulos. E eu fico imaginando, a partir dali começa a quebra de coração de João, mas por outro lado, Judas, que teve a mesma experiência, o mesmo mentor, estava presente nas mesmas circunstâncias, teve uma outra reação. Uma concorrência onde? Na mente e no coração.
E é agora que vem o X da questão, a transformação do caráter, levando o ser humano, como você e eu, que não estamos preparados para a eternidade, para estarmos preparados para conviver com esse ser maravilhoso que é o nosso Criador, né, que é Deus, que mandou o seu Filho para nos ensinar o que era o amor dele. Como é que funciona isso na cabeça de João e na cabeça de Judas, que seguiram caminhos completamente opostos, pastor Kenny? Muito bem, Rui. Enquanto eu escutava aqui atentamente o professor Nonato, a história que ele contou, aí, muito bonita, maravilhosa, guardada as devidas proporções, nós também encontramos histórias semelhantes na Bíblia, né? Daqui a pouquinho eu já tento responder isso aí que você falou, porque eu estava aqui prestando atenção. O Senhor Jesus também, ele era perito em marketing também, né? Opa. Quando a gente estuda as histórias bíblicas, né? Nós vemos, Nonato, que Deus, para chamar a atenção das pessoas, às vezes, ele mandava um profeta se vestir com certas roupas, ele ordenava discípulos e profetas tomarem certas atitudes, né? Por exemplo, aqui rapidamente falando, Oséias, né? Que ele casou com uma prostituta, um homem de Deus, mas Deus estava ensinando uma lição ali para eles. E todas as vezes que aquela mulher, ela caía em pecado, caía em tentação, abandonava o marido, ele deveria ir atrás e resgatá-la, perdoá-la. Então era uma parábola viva, era um marketing, né? Vamos assim, fazendo uma aplicação vívido, real, ensinando para o povo de que Deus ainda continua, né, sempre disponível a perdoar. Mas ele espera que haja o quê? Uma transformação, assim como aconteceu na história que o Nonato contou aqui para nós, que ele vivenciou, houve uma transformação. Infelizmente, alguns discípulos de Jesus estavam com a mente, com foco, não nas coisas celestiais, futuras, mas apenas no imediatismo. Judas era um destes. Ele estava apenas preocupado com o aqui e agora, com o que ele estava vivendo. Todos estavam pensando nisso, né? Porque eles acreditavam que o reino de Jesus seria para aquele momento. Então eles brigavam entre si. Quem vai ser o melhor? Quem vai ser o maior? E Jesus sempre dizendo, olha, não é bem assim as coisas. Não é Jesus explicando, usando parábolas, histórias, para que eles pudessem compreender. Mas a gente sabe que a transformação às vezes pode acontecer da noite para o dia, mas também pode acontecer durante uma vida toda. E essa transformação durante uma vida toda, ela só vai acontecer quando nós realmente estivermos dispostos a ficar ao lado de Jesus e se sujeitar. E hoje esse termo se sujeitar não é muito bem visto, porque ninguém quer ser sujeito ao outro. A gente quer que os outros nos sirvam. Os outros nos sirvam. Então tem uma frase que eu gosto muito, que é um paradoxo, que fala assim, né? Jesus, ele não prega a igualdade. Jesus, a Bíblia nunca pregou a igualdade, mas ele prega a servidão, a ser servo. Ou seja, quando um resolve ser servo do outro, servir como o professor Nonato falou aqui, as coisas começam a se transformar. Porque a gente começa a deixar o ego de lado, o eu, e eu começo a me preocupar mais com o outro, e aí começa a acontecer transformações. E aí começa a acontecer transformações positivas no trabalho, na escola, porque agora eu não fico pensando apenas só em mim, o meu foco não é só eu, no meu bem-estar, mas é também em servir, porque Jesus, ele veio para ser, ele não veio para ser servido, né? Ele veio para servir, é isso que ele diz, né? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta que o Rui fez, mas assim, resumidamente falando, agora sim, para fechar minha parte, João, apesar de ele ter esse defeito de caráter, a natureza pecaminosa, ele decidiu ficar ao lado de Jesus. Ele decidiu ficar observando os atos, as palavras, e permitiu ser moldado. Agora, infelizmente, Judas Iscariote, mesmo estando ao lado de Jesus, ele não se permitia ser moldado. E todos nós corremos esse risco hoje, em pleno século XXI. Nós somos cristãos, estamos trabalhando, mas se a gente não se permitir ser transformado por Jesus, observando as palavras dele, as atitudes, nós vamos continuar sendo cristãos, mas vamos tomar o mesmo caminho de Judas Iscariotes, né? Que é se afastar de Jesus aos pouquinhos, e o final é triste, infelizmente.
É verdade. Professor Nonato, a gente sabe aí que as estratégias mudam de tempos em tempos, né? Cada circunstância leva o gestor, os líderes, o empresário, o empreendedor a ter que tomar novas diretrizes para o cenário quando ele aparece assim como está agora, né? O cenário atual, você, minha amiga empresária, você, meu amigo empresário, empreendedor, você pequeno, médio empresário, ou talvez um grande empresário, que tem aí mais de 100, 200, 500 pessoas, até mais de 1.000 pessoas na sua folha de pagamento direta, fora os indiretos, como lidar com situações adversas. Tem uma questão muito interessante que você trata, Nonato, que é justamente características dos gestores no seu livro, que eu acho bastante interessante quando você coloca algumas características, mas uma delas é importante salientar. As normas são feitas para todos, incluindo para os gestores. Mas como o gestor deve lidar, por exemplo, com as normas? Ele quebrar a torto e a direito? Ele deve segui-las? Tem momentos que tudo acontece? Como que funciona isso na sua experiência de 30 anos, mais de 30 anos de campo, ajudando empresas? O que nós observamos com relação às normas, inclusive, quando nós fizemos o PET, né, a gente observa que o meu perfil, particularmente, é um perfil não muito afeito a normas, a regras. As regras e as normas são importantes? Sim, são importantes. Elas são importantes. Mas as normas não devem dirigir os gerentes. Gerentes têm que dirigir normas. Porque as normas, elas são estabelecidas em momentos que variam. Variam muito. Eu crio uma norma, às vezes, devido a um modismo. Eu crio uma norma, uma regra, obedecendo a uma moda do momento, a uma coisa que é transitória. Eu não posso estabelecer aquela norma perene, fazendo com que ela comece a dirigir a empresa mesmo depois que o modismo acabe. Dentro do nosso projeto de mentoria, do escrito e tudo mais, nós falamos muito das flexibilidades. Flexibilidade cognitiva, não é? Aprender a desaprender algumas coisas, que é uma coisa super difícil, mas eu preciso aprender a desaprender. Flexibilidade no número de funcionários, flexibilidade financeira. Então, quando eu crio normas, eu tenho que cuidar muito bem em o gerente dirigir as normas. Às vezes você vai comprar alguma coisa em algum estabelecimento comercial e os vendedores lá devidos, não é, a tecnologia que envolve todos os processos, eles dizem assim, não, mas a norma diz que a gente não deve fazer. E os caras deixam de vender coisas porque a norma é uma situação de pagamento que você oferece que não vai levar prejuízo nenhum para a empresa, não é? Eles deixam de vender por causa da norma. Ou então você cria uma situação diferenciada para atender uma necessidade. Não, mas a regra não é essa. A regra, por favor, eu tenho que olhar resultados. Desde que essa quebra de norma não atinja princípios fundamentais da empresa, princípios éticos que devem sim ser obedecidos, se a regra estabelece esse princípio de essa necessidade de manter o princípio, de manter a seriedade, a ética da empresa. Claro, essas normas não podem ser quebradas. Exato. Mas se é uma norma que não vai trazer nenhum prejuízo de escândalo ou que seja para a empresa, e você deixar de ter resultados por causa de normas, por favor. Não então, pode, né? Aí não. Gerentes dirigem normas e não normas dirigem gerentes. Eu estou fazendo essa pergunta para você justamente por causa disso. Nós fizemos, por coincidência, pastor Kenny, mentor Nonato e eu fizemos juntos a mais recente versão do PAT, né, do PAT, que nada mais é do que uma série de ferramentas, né, são uma série de ferramentas que ajudam os gestores a detectarem qualificações, detectarem habilidades na sua equipe, detectarem em si habilidades e pontos fortes que eles devem fortalecer ainda mais e pontos fracos que eles podem e devem melhorar. E assim, nós estamos falando muito do PET e tudo mais, e eu quero fazer um desafio para você que nos assiste.
Você ficou curiosa? Você ficou curioso? Você tem uma empresa, um projeto, você tem, pode ser uma escola, pode ser uma fábrica de bolo, você pode ter aí, quem sabe, uma pequena empresa, uma empresa de delivery, você pode ser profissional liberal de qualquer área, um arquiteto, um engenheiro, um advogado. Você gostaria de se conhecer? É uma viagem do autoconhecimento em níveis que você talvez não imagine que você vai desenvolver. Então eu quero fazer um convite para você. Através do nosso chat agora e através das nossas redes sociais, entre em contato com a gente. Aproveite esse momento do mercado, onde as coisas estão aparentemente meio malamanhadas, como eu costumo dizer, encalacradas, né? As coisas estão em retomada e você precisa retomar os seus negócios. Eu gosto muito da seguinte expressão: se você é um lenhador e você tem que cortar muitas árvores, no momento que você sentar para descansar, já que você não vai poder naquele momento usar o seu machado, vai afiando o seu machado para ele cortar melhor as próximas árvores. Aproveite agora. Faça contato conosco, na descrição desse vídeo vai estar um link para que você faça o quê? Um contato com essa empresa. O nome dessa empresa é Criativa Humana. Ela é parceira de negócio aqui e a gente recomenda, eu falo em nome aqui de Nonato, de Pastor Kenny, nós da equipe toda aqui do Pensar em Foco, nós recomendamos a Criativa Humana, porque nós já vimos na prática o resultado. Pouca gente sabe, mas o Nonato é empresário, tem a empresa dele. Eu tenho a minha empresa, a minha agência de publicidade, e isso eu estou aplicando diretamente, Nonato, e já com resultados. Então, quando a gente vê isso acontecer, eu sou muito empolgado, mesmo entusiasmado, com novidades que dão certo. Agora, quando a novidade dá errado, a gente deixa para lá. Agora, quando a novidade dá certo, não deixe para outra hora. Na descrição deste vídeo que você está assistindo, vai ter lá o link para você fazer esse contato e obter mais informações. Alguém da Criativa Humana vai fazer contato com você, não deixe para depois. Agora, Pastor Kenny, para a gente ir para as considerações finais do tema de hoje. Concorrência, ela é sadia quando o resultado da concorrência é bom para todos. Quando é o ganha, ganha e ganha também, todos os lados ganham. Mutuamente ou totalmente benéfica para todos os lados. Quando ela desconstrói, quando ela enfraquece, ela não serve de nada. Jesus veio para mostrar o seguinte, que essa concorrência poderia ser construtiva, na medida que diferentes pessoas, diferentes jovens, rapazes e moças foram chamados com qualificações. Eu costumo chamar aquele grupo que Jesus montou, né, de uma turma multidisciplinar, né, com várias habilidades, alguns mais, outros menos, mas todos eles capazes de realizar em conjunto um grande projeto, Pastor Kenny. Exatamente, é por isso que eu disse há pouco tempo atrás que Jesus ele ensina o quê? A sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros. Então já imaginou se a gente concorresse nesse sentido, de um se sujeitar ao outro? Então seria uma concorrência benéfica, né? Não seria uma maravilhosa, não seria uma concorrência do eu, né? Eu tenho que estar ali, eu tenho que ser a estrela mais brilhante. Não, no reino de Deus não é isso que funciona, né? Porque a estrela maior é sempre o Senhor Deus, né? Nós somos ali estrelinhas que cada um tem a sua característica, a sua peculiaridade, né? E nós nunca devemos esquecer isso, porque todos nós nascemos com dons e talentos e todos nós temos a nossa parte no reino de Deus. E todos os talentos são importantes. Não fosse assim, minha amiga, meu amigo, você que nos assiste agora, você internauta, seguidor aqui do canal, você que está chegando, alguém te encaminhou esse vídeo. Entenda uma coisa, todos os perfis têm a sua importância. Não fosse assim, Deus não os teria criado. Se você não descobriu a sua importância ainda, descubra. Faça a jornada do autoconhecimento e nos descritivos deste vídeo vão estar uma conexão para você com a empresa Criativa Humana que te ajuda nesse caminho, né, desse autoconhecimento, seja em gestão empresarial, pessoal, do seu negócio, ajuda em todos os aspectos. E também vai estar o link do desconto do livro do professor e mentor Nonato Cavalcante. 50% de desconto. Eu estou recomendando esse livro porque eu estou lendo. Estou quase terminando de ler o livro, viu, Nonato? E ele é muito bom. Você superando obstáculos quando o comportamento faz a diferença. E eu quero ver a sua opinião aqui. Dá para ter contato direto com o autor, através aqui do programa Pensar em Foco. Nonato Cavalcante, ele é curador do tema de segunda-feira.
ele também está aqui ombro a ombro com a gente, trazendo temas importantes de educação e cultura, então não deixe para depois. Tem 2 links importantes na descrição desse vídeo que você com certeza vai gostar. Nonato, suas considerações finais e em seguida a palavra do pastor Kenny para a gente fazer a oração final e nos despedirmos dos amigos que estão em casa. Por favor, Nonato, 1 minuto. Agradecer a você sempre, né? E agradecer aos telespectadores e entrar em contato realmente conosco, descobrir essas novidades. Todos os projetos, nós estamos aí trabalhando já, mentoria para alguns estados que, graças a Deus, estão retomando, né? Isso me deixa feliz, porque estou vendo que as pessoas estão retomando. No final de cada projeto que nós fizermos, em todos os locais que nós estivermos, vai ter um complemento, vai ter uma implementação do PET naquelas pessoas, não é? As empresas vão estar muito melhor administrando os seus recursos humanos através dessa ferramenta especial. Quero mandar um abraço especial aos meus familiares, meus amigos, principalmente a minha filhinha linda, querida Rebeca, que eu amo de paixão, não é? E dizer que estaremos aí sempre à disposição, sempre à sua disposição também, para contribuir aí com o Pensar em Foco. E pensar é o grande desafio do ser humano. O nosso mentor maior, o professor Gui José Leite, ele sempre diz, questionar primeiro, que é para levar o indivíduo a pensar. E segunda você volta com a gente para falar um pouquinho mais desse livro, alguns spoilers aqui do bem, tá bom? Pastor Kenny, suas considerações finais, se já quiser fazer oração também, vamos Eu quero orar. agradecer a Deus, mais uma vez, por estar aqui com vocês, ao convite que me foi feito, e dizer que Deus abençoe todos que estão aqui no estúdio e você que também está em casa. E vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus? Oremos então. Pai querido, Pai bondoso, nós te agradecemos por mais uma vez conversarmos um pouquinho aqui no programa Pensar em Foco. O nosso objetivo, ó Pai, é aprendermos juntos e também levar mensagens de fé, esperança e amor para aqueles que necessitam. Abençoe cada pessoa que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E já fica aqui o nosso convite para você participar conosco amanhã. Pensar em Foco de terça-feira, falando sobre saúde e estilo de vida. Você é minha convidada e meu convidado. Fique em paz e até amanhã. Tchau.